Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Meus amigos, e tem jogador chegando aí para o ataque, viu? O Vasco fazendo investimento poderoso. Eu estou até questionando se vale a pena o Vasco fazer essa loucura aí. Tem jogador vindo aí para o ataque vascaíno, para essa ponta esquerda. Vamos falar aqui sobre outras atualizações de mercado, porque ainda chega mais um zagueiro aqui no Vasco, além do Maurício Lemos, e vai chegar aí pelo menos mais dois atacantes. Vamos falar muito aqui também sobre a preparação das categorias de base, Vasco na Copinha, e também vamos falar aqui sobre a situação hoje do treinamento, tá? Porque o Vasco pode ter surpresas gratificantes aí para esse jogo contra o Nova Iguaçu. Tem medalhão que quer ir para o jogo. Então é o seguinte, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever, certo? Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E a gente pede para vocês aí, a gente está angariando fundos aí para a nossa jornada de 2025, campeonato estadual começando aí, você que puder ajudar o nosso canal com R$ 1, R$ 2. Ajude o nosso canal, invista para a gente poder trazer um conteúdo diferenciado para vocês, tá bom? Se não for fazer falta para vocês, nos ajude aí. Então a gente deixa aqui para vocês o número do nosso Pix, perfeito? Bom, vamos começar falando aqui sobre a Taça São Paulo de Júnior, pessoal. Isso mesmo, porque o Vasco finalizou a sua preparação. O Vasco amanhã tem um jogo decisivo, cara, decisivo. E vou dizer uma coisa aqui: se o Vasco da Gama passar de fase, acredito que o Vasco vai passar, não deixe de ser uma façanha aí. A maioria dos jogadores do Vasco da Gama, com 16, 17 anos, o Vasco mandou uma equipe bem alternativa para lá, jogando contra camarada aí de 20, 19 anos, com uma preparação física mais avantajada. Então, estou torcendo muito. Amanhã, Vasco da Gama e Nacional, 12h45, transmissão aí do Sport TV. Espero que dê tudo certo aí para o Gigante da Colina. Já o profissional treinou em período integral hoje, visando o jogo contra a equipe do Nova Iguaçu, tá? Alguns medalhões ali pediram para poder ir para a partida contra o Nova Iguaçu, como foi o caso do Jair, como foi o caso do Paulinho. O próprio Felipe Coutinho se colocou à disposição, então ainda é prematuro a gente cravar uma equipe nesse momento. Por quê? Vai depender muito aí do último treinamento que vai acontecer amanhã no CT Moacir Barbosa. Então, para a gente não ficar especulando a situação de escalação, a gente vai aguardar até amanhã, porque a gente pode ter novidades aí de alguns jogadores conhecidos aí, para a gente ter um misto quente aí muito forte contra a equipe do Nova Iguaçu. Bom, o seguinte, agora a gente fala aqui sobre a situação envolvendo reforços, tá? O Vasco já anunciou 4 reforços: Daniel Fusato, Lucas Oliveira e Lucas Freitas, e o bravíssimo Tietê. O Vasco está tudo fechado aí com o Maurício Lemos. Já tem previsão para o Maurício Lemos
treinar no CT Moacir Barbosa. Maurício Lemos vai começar a treinar aí. A expectativa é que até segunda-feira esteja tudo regularizado para ele poder começar os treinamentos aí no CT Moacir Barbosa. Jogador que chega aí para ser titular, uma boa contratação do Vasco da Gama, a gente tem dito isso aqui. E agora o Vasco da Gama muda um pouco o foco. Por quê? O Vasco ainda vai buscar pelo menos mais um zagueiro aí nessa situação. O Vasco negocia com o zagueiro Samir, o Vasco também negocia com o Pedro Henrique, certo? Mas as notícias que a gente tem agora é que o Vasco encaminhou a contratação do jogador Anderson do Internacional de Porto Alegre, tá? Jogador chegando aqui por empréstimo. Agora, o jogador pediu R$ 1 milhão para atuar aqui no Vasco. Eu acho um certo exagero, tá? Isso é quase salário de Felipe Coutinho, de Payet. O cara pediu R$ 1 milhão, o Vasco viu que é uma boa oportunidade de mercado e está disposto a fazer esse sacrifício financeiro para poder botar nesse jogador. Eu penso da seguinte forma: não apostaria tão forte numa situação assim, tá? Porque 1 milhão é muito dinheiro aí, certo? Mas, enfim, o Vasco está encaminhando a contratação aí do atleta Wanderson, do Internacional de Porto Alegre. Inclusive, aí as negociações com o Brian Rodrigues estão avançadas também, tá? O Vasco pode colocar jogador nessa negociação. Ano passado, inclusive, houve a possibilidade aí do Sforza ser colocado nessa negociação com o Brian Rodrigues no ano passado. Não sei se vocês estão lembrados. Tem jogador aí como Puma Rodrigues, que também interessa aí ao América do México, e a gente pode ter novidades com relação a essa situação aí também, tá? Mais uma coisa aqui, tá? Que a gente tomou conhecimento. Ainda falando sobre a situação do zagueiro, o Vasco realmente está tentando a contratação aí do zagueiro Murilo, do Palmeiras. É uma negociação muito difícil de acontecer, mas é um nome aí que nas últimas horas ganhou força aí também. Então, o Vasco é priorizando a situação aí de zagueiro e priorizando a situação de dois pontas aí, para que a gente possa fechar o ciclo aí de contratações até, até o Mundial aí da FIFA, né, de clubes, porque depois abre tudo de novo. Perfeito, pessoal? Então, a grande novidade da tarde, o Vasco encaminha a contratação do Wanderson aí, certo? Negociação com o Brian Rodrigues avança e a gente aí negociando com mais zagueiros e o Lemos com previsão de chegar aqui na segunda-feira. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção e quem puder ajudar aí o nosso canal aí, a gente fica agradecido. Perfeito, pessoal? Não deixe de ajudar, não, contribua para a nossa jornada aí de 2025, tá bom? Precisa ser valor grande, ninguém está pedindo nada demais, tá? R$ 1, R$ 2, ajude o nosso canal. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!